Olá pessoal, professor Gustavo do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório IPv6 EIGRP e link entre roteadores. Então a gente vai ter essa estrutura aqui com 3 roteadores interligados em anel. Cada um dos roteadores eles tem uma rede local. E aqui existe um link ponto a ponto, que a gente vai utilizar essa máscara barra 126, que é justamente aquela ideia que eu só tenho 2 dispositivos nessa rede. Então, se eu for analisar aqui, eu tenho 6 redes, 3 redes locais, e essa rede R1, R2 e R3, que estão entre os roteadores. Então, se fosse trabalhar de forma estática, eu teria que criar todas essas rotas. Lembrando aqui que cada um dos roteadores, eles têm uma rede local e 2 redes ponto a ponto, então eu teria que adicionar as outras 3 de forma estática, mas a ideia aqui é a gente utilizar esse protocolo de roteamento dinâmico, o EIGRP da Cisco, só que isso já trabalhando com IPv6. Então eu vou montar aqui o laboratório, lembrando que eu vou utilizar aqui o endereço 2001 DB8, o prefixo café. Você deverá utilizar o seu prefixo lá da tabela, e o restante os endereços podem permanecer o mesmo. Aqui para simplificar a questão aqui da legenda, então eu pus esse R1 aqui, que significa a rede 2001 DB8 café 10, o R2 seria a rede 20 e o R3 a rede 30, todas com máscara barra 126. E aí as redes locais, então ela tem o endereço 100, 200 e 300, e aí 1 barra 56 que a gente já viu nos laboratórios anteriores. Bom, primeiro o porquê desse barra 126 aqui, né? Então a gente vai ter que abrir um pouco em binário o endereço IPv6, e aí eu vou ter aqui, por exemplo, 2001 0db8 na forma completa, café, e aí viria o restante aqui da parte do endereço. Lembrando aí que eu vou fechar 8 blocos com 4 caracteres em hexa. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fechando aqui 8 grupos ali. Se eu for considerar aqui, for analisar esse último octeto aqui, eu for trabalhar somente com ele, lembrando que até aqui que a gente está trabalhando com barra 56, então eu tenho 16 bits aqui, mais 16, 32. Aqui seria 48, que é o prefixo que você recebe. 52, cada caractere desse tem 4 bits. E aqui 56. E normalmente, quando a gente vai fazer uma rede local, eu vou trabalhar até aqui, que eu teria os 60 e no máximo 64. Que aí os outros 64 bits, eu deixo eles para aquela ideia de eu aproveitar o MAC address lá na forma EUI64. A questão é que quando eu tenho um link entre roteadores aqui, que seria esse cenário das redes R1, R2 e R3, eu só tenho 2 hosts nessa rede, que é a interface de um roteador com a outra. Então eu ter 64 bits para isso acaba sendo um desperdício de IPs, apesar que o IPv6 tem uma grande capacidade, mas o pessoal acaba adotando essa estratégia de utilizar essas máscaras de valores mais altos aí. O 127 é um problema à parte, o 126 ele já não tem muita discussão, já é utilizado. Então a gente vai apresentar justamente essa ideia ali. Se eu for trabalhar aqui ó, somente com esse grupo final, então aí eu vou ter algumas possibilidades. Seriam aqueles 4 bits finais ali. Se eu, por exemplo, for pegar e utilizar aqui o primeiro campo, até aqui para a parte de rede eu teria um 125. Se eu for pegar os 2 últimos bits daquele grupo ali, aí isso aqui já passa a ser uma barra 126 a máscara. Se eu vier até aqui, pegando os 3 bits ali, eu vou ter um 127. E claro, se eu pegar todos os bits aqui, que é o caso aí do loopback, então aí eu vou ter o 128. 128 só tem um IP só, então isso não é possível que é ele mesmo. Seria aquela situação dele isolar o link, tipo interface Gigabit Ethernet ali.
Deixa eu salvar aqui. Agora, se eu for analisar o 127 aqui, ó, que me sobram, né? Eu ia pegar até o penúltimo caractere, então me sobraria apenas o bit final aqui. Quais que seriam as possibilidades que eu tenho neste caso aí? Então, eu ia usar isso aqui para a rede, e eu teria a parte de host igual a 0, ou eu ia usar toda essa parte aqui e o último bit igual a 1. Parte de host aqui toda igual a 0, eu não posso utilizar, porque lembrando que isso aqui é o endereço de rede. A parte de host igual a 1, não existe broadcast em IPv6, eu poderia utilizar, mas aí eu só tenho uma interface só, e não é a minha realidade. No link ponto a ponto eu tenho duas interfaces. Então não é possível trabalhar com essa questão aí, salvo se eu colocar algum protocolo, por exemplo, encapsulamento específico, mas aí eu já vou estar complicando um pouco a minha rede. Aí a solução é aumentar, quer dizer, diminuir o valor da máscara, aumentar a quantidade de bits e trabalhar com 126. 126 significa que eu vou pegar os 126 primeiros bits e me sobram os dois restantes. E aí eu teria esse cenário aqui, que seria o 00, que eu não posso utilizar, pois é um endereço de rede. Aí eu teria aqui o 01, que esse eu posso utilizar, seria um dos meus IPs. Poderia, por exemplo, atribuir ao provedor e o outro ao cliente. O próximo seria o 1 e 0, que eu posso utilizar. E como não existe o broadcast, eu também poderia utilizar o 1 e 1. Então essa rede barra 126 em IPv6, teoricamente, me daria até 3 IPs para utilizar na rede, apesar que o link ponto a ponto só tem 2. Até aqui tem um material que é do APNIC. Lembrando que o APNIC ele é quem cuida da internet ali na Ásia e no Pacífico. Então pega o Japão e pega a costa oeste lá dos Estados Unidos. E eles, por exemplo, eles relatam, né, que eles trabalham com esse barra 126 aqui. E aí eles vão ter essa situação. O primeiro, o 0 não vai utilizar, justamente por essa restrição. O 1 aqui ele vai utilizar para um roteador A, o endereço 2 para o roteador B, e o 3 eles colocaram aqui como não utilizável. Né? Então eles não vão utilizar, está lá disponível, mas aqui já vai utilizar o 1 e 2, que é o mais comum, formando esse link aqui entre roteadores barra 126, que é justamente o que a gente vai fazer naquela rede central ali hoje. Lembrando que o último caractere ele é convertido em hexa, né? Então quais que seriam os valores possíveis? Uma máscara barra 26 com barra aqui 126. O mais comum é eu ter aqui, ó, por exemplo, os dois primeiros bits igual a 0, e esse 0 e 0 eu não posso utilizar aqui, ó, que é a parte de host. Lembrando que eu vou ter rede e rede, e aqui eu vou ter os dois bits de host. Então esse aqui eu não posso utilizar, que é rede. Esse aqui eu posso utilizar, que seria o 0 e 1. Isso aqui em decimal seria 1. O próximo aqui eu posso utilizar, que é 1 e 0. De binário para decimal seria o 2. O 3 eu não vou utilizar, poderia, mas a gente vai deixar livre aqui. E aí vai variando os meus bits iniciais aqui de rede, ó. Então eu usei primeiro 00 na minha rede, agora eu vou usar 0 e 1. E aí a mesma coisa, esse 00 eu não posso utilizar, porque é o endereço de rede, da rede 01 agora. Aí eu vou ter esse aqui, ó, 01, que é a minha rede 01, que é o meu dispositivo. Se você converter isso aí vai ser 5. E o próximo aqui, ó, 0110, vai ser 6. E aí eu vou para a próxima sequência aqui, ó, 1 e 0. 00, não posso utilizar, toda a parte de host igual a 0. 1 e 0, 0 e 1. Isso aqui vai dar 9. 1 e 0, 1 e 0. Isso aqui vai ser o 10, que seria em hexa caractere A. Tudo 1 não vou utilizar. E o último caso aqui, então eu vou ter 1 e 0,
1100, que é rede, 1101, que aí seria equivalente, então aqui eu posso, seria mais ou menos a ideia lá da máscara barra 30 que a gente tem em IPv4, ó, eu posso ir somando a cada 4, ó, 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9, aí 9 mais 4 daria 13. Em hexa seria lá o A, B, C, D. Então seria o caractere D. E o próximo aqui, 1, 1. 1 e 0 seria o E, que é o 14 aí. E o 15 é o broadcast. Então, normalmente, o último caractere, quando a gente tem a barra 126, ele vai estar nessa faixa ali. São esses os valores possíveis que ele pode assumir. Então, seria 1, 2, 5, 6, 9, A, D e E. É isso que a gente vai trabalhar ali. Como aqui eu vou ter várias redes, então aqui a gente vai trabalhar sempre com 1 e 2 no final. Tá? Mas seria possível alternar esses valores também aqui. 5 e 6, 9A, D e F, não estaria errado. Tá? Então esse aqui é o caso do laboratório. Então ó, aqui, por exemplo, na rede R1, eu vou ter aqui o caractere 10, que seria o endereço de rede, neste caso ali. E aí, lembrando, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou colocar o 11 numa interface, o 12 na outra. Aí na rede R2 eu teria a rede 20, sendo que eu vou utilizar o 21 numa interface e o 22 em outra. E aqui na rede R3, que seria 30, eu vou ter o 31 e o 32. Só para ficar um pouco mais claro essa divisão ali, ó, eu estou utilizando no último caractere isso daqui, né, que seria 1 e 2. Só que aí eu estou separando isso aqui lá do começo. Ó. Por exemplo, a minha rede R1 ela vai ser a 2001, 0db8, café aqui, que é o meu prefixo. E aí, lembrando aqui de IPv6, ó, eu tenho 4 pontos, seria tudo 0, e lá no final eu tenho 10. Ó. Então, se eu for colocar isso aqui na forma completa, eu vou ter aqui 0, 0, 0. E lá no final eu tenho 10, lembrando aqui, ó, o 0 à esquerda, 1 e 0. Então é isso aqui que eu vou ter para a minha rede R1. Aí como que eu vou criar a rede R2 aqui? Então eu só vou mudar o caractere ali do penúltimo valor. Ó. Então eu vou ter aqui edit, deixa eu colocar um paste aqui. E mais um aqui. Ó. Então eu vou ter na rede R2, em vez de 10, vai ser 20. E aqui 30. É isso que eu estou fazendo ali no laboratório. Quais que são os possíveis endereços que eu posso ter aqui? Aí eu vou analisar esse último caractere aqui. Ó. Aí ele pode ser ou 1 e 2, que vai ser usado para os roteadores. Poderia ser 5 e 9. Aí poderia ser na sequência ali o A também. Então seguindo aquela lógica lá. 5 e 6, 9A e o D e E. Que é justamente essa sequência aqui de baixo. Eu padronizei, para não complicar aqui, ó, apenas essa primeira rede, mas poderia ser qualquer uma ali debaixo, tá? Então a gente vai trabalhar com este cenário aqui. Então esse aqui é meu R1, R2 e R3. E aqui nas redes locais, daí já não, né? Daí eu já tenho um /56 lá que a gente estava fazendo anteriormente, então segue o endereço normal ali. Nos computadores aqui eu vou colocar IP fixo, tá? Não vou fazer nenhuma... Se você quiser, você pode fazer o DHCP, igual foi feito anteriormente, vai dar um pouquinho mais de trabalho. E aí eu vou começar fazendo as redes locais e depois a gente vai aqui para a configuração das redes ponto a ponto e por último fazer o protocolo EIGRP. Então aqui eu vou ter 3.29.11 no Packet Tracer.
Então aqui já em roteadores seria o quarto aqui. Então vou ter 3 desse daqui. O 2911 ele já vem no próprio equipamento com 3 interfaces GB. Então é justamente o que a gente vai precisar aqui. Então não precisa instalar nenhum módulo adicional. E aí eu vou manter o padrão aqui do laboratório. A giga 0 está sempre na rede local. Ó. Eu usei a giga 1 para um roteador e a giga 2. Aqui também, ó, giga 2, giga 1 e aqui também, ó, giga 0/2, 0/1. Então a 0 ela está sempre indo para o meu switch aqui, minha rede local, e eu vou manter esse padrão. Então eu vou vir aqui em switches, vou utilizar aqui 3 switches. Não precisa se preocupar com a interface, que eu vou utilizar a vela padrão. Eu vou ter aqui 2 computadores em cada uma dessas redes. Então aqui. Aqui na sequência também. E aí trabalhando com essa ideia aqui, ó, da giga 0/0 vem no meu switch. Vou usar aqui na porta giga dele, ó, giga 0/1. E os computadores eu vou ligar na fast, já que ele tem interface fast de 100 MB. Então 0/1 e também aqui na 0/2. Mesma coisa aqui, pegar a giga 0 na 0/1 do switch e os computadores na fast. Aqui também. Giga 0/0 vem na 0/1. Aqui na última rede. Fast no computador. Então aí está estruturada a parte aí da rede local. Aí tem que fazer a configuração dos IPs. Então eu vou seguir aqui do laboratório. Ó, essa em amarelo aqui vai ser a 2001 DB8 Café rede 100. A interface aqui, ó, vai receber a parte de host igual a 1. O computador 2 e 3. Então o que eu vou fazer aqui na sequência. Aqui no computador, então eu vou clicar nele. Desktop, IP. Aí eu vou utilizar aqui a parte de baixo, ó, que é o estático. 2001, DB8, café, você vai utilizar lá o seu prefixo. 100, 4 pontos, endereço 2. Eu já vou selecionar aqui, ó, e fazer um Ctrl C, porque daí já vai, não vou precisar ficar digitando muito aqui, ó. Então esse computador vai ter o endereço 2, a máscara é /56. Por que /56? Vem desta parte aqui, ó, do IP, que é a parte de rede. Então eu tenho 16 com 16 dá 48, 52 e 56 aqui, ó. E o gateway vai ser a interface do roteador, ó. Então já faço um Ctrl V e só a parte aqui de host agora que vai ser igual a 1, tanto para o gateway quanto o DNS, ó. Então por isso que eu já fiz desse jeito aí para facilitar. Se eu for analisar ali, ó, então ele já está com o IP fixo configurado. Esse é o 2, o próximo computador aqui é o 3. Então eu vou fazer desktop, IP. E aí eu vou ter o 3/56. E a parte de gateway aqui igual a 1 também, que é a interface do roteador. Ó. Então só mudou o final, a parte de rede permaneceu a mesma ali.
E agora eu vou configurar essa giga 0/0 com endereço 1. Então eu vou aqui em CLI, no meu roteador. Só esticar aqui para facilitar a visualização. Nessa parte aqui eu vou fazer um no, enable, conft, e aí lembrando, como eu vou trabalhar com IPv6, eu tenho que fazer esse comando primeiro, IPv6 unicast routing, para habilitar o roteamento IPv6. Só dei o tab para completar. E agora eu vou entrar na minha interface, nesse caso é a giga 0/0, habilitar o IPv6 nela, então IPv6 enable, e agora IPv6 address 2001:db8 café 100 4 pontos e 1, que era justamente o gateway lá dos meus computadores. E no IPv6 ele aceita a máscara sim, é mais fácil, então /56 e no shut para habilitar aí a interface. Então com 3 comandos na interface eu configuro, né? IPv6 enable, IPv6 address e o no shut. A interface ali já começa a subir aqui e fazer um handshake. Então essa aqui é aquela minha rede ali da folha do laboratório em amarelo, ela já está aí configurada. Só deixar em destaque aqui, ó, essa rede em amarelo. E aí, seguindo a ideia ali da folha, então agora eu vou fazer aqui a em laranja aqui, que é a rede 200, o mesmo procedimento, a diferença é que aqui era amarelo 100, agora vai mudar 200, mas o gateway ele é o endereço 1, computador 2 e 3. Então vamos ali configurar aqui em cima. Selecionar aqui o meu equipamento, computador, desktop IP. E aqui vai ser 2001 DB8 café, você vai utilizar o seu prefixo, 2.200, 4.2. E eu já vou selecionar aqui, ó, fazer um Ctrl C, /56. E o gateway, ó, vai ser a interface do roteador, que seria ali a rede 200, e a parte de host igual a 1. Ó. Então já está configurado aqui. E neste computador também, agora, mesma ideia. IP estático aqui. Ctrl V. Agora seria o 3 ao invés do 2. A máscara é a mesma, 56. O gateway 1 e o DNS 1. Então, ó, já está ali com os IPs, só colocar o mouse em cima ele vai aparecer. E agora eu vou configurar essa interface aqui, que também é giga 0/0, com o endereço 201. Igual eu fiz no outro roteador, só muda aí o endereço de rede. Então, maximizar aqui. Vamos fazer um no, enable, conft. Então, lembrando, IPv6 unicast routing. Interface giga 0/0. IPv6 enable. IPv6 address. Vou usar o tab aqui. 2001:db8 café 200 4.1 /56. Então aí já na forma simplificada, endereço do gateway e no shut para habilitar a interface. Só limpar esse aqui. E ali já está subindo a interface. Essa é aquela minha rede do laboratório que está em laranja. Vou deixar indicada aqui.
Está aqui. E a última rede local ali que está em azul vai ser o mesmo procedimento no outro roteador e vai mudar só o endereço, que em vez de 100, 200 vai ser 300, mas os computadores têm o endereço 2 e 3 e o gateway igual a 1, ali só muda o endereço de rede. Então agora aqui nessa minha rede de baixo, desktop, IP 2001, DB8, café 300, agora 4.2. E ó, já vou selecionar aqui para facilitar a minha vida. Ctrl C, /56, Ctrl V 1 e 1 aqui também, ó. Então, se eu for aqui colocar o mouse em cima, ó, ele está com o endereço IPv6 fixo, 2001, DB8 café, o teu vai ter lá o seu prefixo da tabela, e aí 302. Próximo computador, desktop, IP, Ctrl V 3 agora, /56, Ctrl V o gateway 1 e aqui 1 também no DNS. E aqui no roteador, mesmo procedimento também. Vou maximizar ele aqui, eu vou habilitar o IPv6 na giga 0/0, colocar ali a parte de host igual a 1. Então, no enable conft IPv6 unicast routing int giga 0/0 IPv6 enable IPv6 address 2001 DB8 café 300, agora essa rede 4.1/56, que é a máscara, e no shut para subir ela, IWR. Aqui ele saiu, aqui deslocou o cenário, deixa eu só voltar aqui. Acho que é melhor refazer. E aí ele já está subindo a minha rede em azul. Então essa aqui é em laranja, que é a rede 200. E agora na sequência aqui vem a rede em azul. Então aqui também, parecido ali com o diagrama do laboratório. Então aí foi estruturada todas as redes locais. E agora vem aí nosso próximo passo, que seriam os links /126, que é entre roteadores. São os links aí ponto a ponto. E também daí a gente vai seguir a mesma ideia aqui do laboratório, só vai mudar aqui a questão do prefixo. Então aqui ó, na rede R1 seria 2001 DB8 café, você vai utilizar o teu prefixo. A rede seria 10, mas o final aqui dessa interface seria 11 e do outro lado 12. Essa parte eu não posso trocar o final, senão eu vou colocar em redes separadas. Ou se você quiser daquelas outras opções que eu apresentei lá, poderia ser, por exemplo, 15, 16, ou aqui 9A. Então seriam essas as opções disponíveis. Eu vou manter igual do laboratório aqui, ó. E outro detalhe, que como é um link entre roteador aqui, então está sendo utilizado um cabo cross, justamente porque alguns roteadores eles não, muitas vezes não detectam essa questão dos pares lá do par trançado. Então vamos pegar e fazer igual está ali no laboratório.
E aqui, por padrão, está sempre sendo utilizado a interface giga 0/1 na 2 do outro roteador. Então, o que eu vou fazer aqui na sequência também. Então, eu vou vir aqui em conexões, pegar o cabo cross, ó, giga 0/1 na 0/2. E aí, eu vou, antes de sair engatando os cabos, eu vou fazer passo a passo, que é mais fácil aí de trabalhar. Então, aqui eu vou entrar na giga 0/1, vou dar o endereço 11 e aqui o endereço 12. Então, eu já estou aqui no meu roteador router 0, só que eu estava na interface 0/0, vou sair, int giga 0/1. Até aqui é interessante colocar, eu vou colocar description R1, que significa descrição rede 1. IPv6 enable, IPv6 address, e aí vem 2001, DB8, café, 4 pontos, que agora vem lá no final a minha rede, e aqui seria o 11, que é o dispositivo 1 da rede 10, né? Então 10 mais 1 aí vai dar 11, barra 126. E no shut para habilitar a interface. Então ela já está habilitada aqui, ó, só que como é um link ponto a ponto, agora a hora que eu subir no outro roteador, essa aqui vai se conectar e vai estabelecer aí a conexão, daí a gente já pode fazer o teste do ping e tudo mais. E essa aqui, lembrando que é a giga 0/2, então eu vou entrar nela agora aqui, e aí eu vou dar o endereço 12 para ela, igual aqui está na folha do laboratório, ó, final 12. Seguindo aquela ideia, é o segundo dispositivo da rede 10, né? Então 10 mais 2 vai fechar aí o 12. Então eu vou sair aqui da interface 0. Agora só atenção aqui que eu vou entrar na 2, 0/2. Também vou colocar aqui ó, description R1, IPv6 enable, IPv6 address 2001, DB8, café, 4 pontos, 12, aí barra 126 e no shut para habilitar a interface. E aí o meu link ponto a ponto ele subiu, ó. Então tanto ali a giga 0/0 a rede local, a 0/1 ali seria o meu link ponto a ponto. Aqui no roteador eu já posso testar, então eu vou fazer aqui um end ping IPv6 e aqui eu estou no roteador com a interface 11, então eu vou jogar lá para o outro pacote na 12, ó. 2001 DB8 café 4 pontos e 12. Ó, ele respondeu, então meu link ponto a ponto está funcionando ali. Isso acaba sendo interessante. Lembrando que agora não vai funcionar, né? Porque eu não configurei rotas ainda, que vai ser o último passo. Essa aqui é a rede 200, ó, e esse computador, por exemplo, é o 202. Se eu pegar aqui e disparar o ping para ele, ó, 202, 4.2, ele vai dar erro. Por quê? Porque esse roteador ele só tem duas redes. Ele tem a rede 10, que é o link ponto a ponto dele, e a rede 100, que é a rede local. Ele não reconhece a rede 200 lá do outro roteador, ó. Deu erro aqui, ó. Se eu fizer um show IPv6 route, ele já vai me mostrar justamente isso daqui, ó. Tem duas redes diretamente conectadas, que é a 100, que pertence a ele, a rede local, e a 10. Então essa 200 eu poderia criar uma rota estática ou fazer dinâmico, que é o que a gente vai fazer aqui nesse laboratório hoje. Aí é o próximo passo. Bom, na sequência ali eu vou ativar o link R2, que seria esse link de baixo aqui, ó. O link R2, ele tem o endereço de rede 20. E aí, como eu já usei aqui a giga 0/1, ó, eu vou ter que usar a giga 0/2 nesse roteador. E sempre aquela ideia, a 2 ligada com a 1. Ó. Então eu vou pegar a giga 2 daqui, vou ligar na 1. A 1 vai receber o endereço 21 e a 2, 22. Então seria aqui o
host 1 da rede 20, por isso 21, e aqui o host 2 da rede 20, por isso 22. Então vou pegar aqui o cabo cruzado, giga 2, ó, que é o que sobrou aqui, vem na 1 desse roteador. E aí, mesma ideia, mesma configuração. Então vou fazer aqui conft int giga 0/2 agora. Até vou colocar aqui o description R2, IPv6 enable, IPv6 address 2001 DB8 café 4.22/126. Lembrando, se por um acaso você fizer errado o IP, o IPv6 ele permite adicionar vários endereços na mesma interface. Então você vai ter que pegar o IP que você digitou com todo o endereço, adicionar aqui a palavra no na frente, espaço, e ó, agora eu excluí o IP. Como eu quero manter esse, eu vou adicionar ele novamente, mas é importante fazer essa exclusão porque ele não vai sobrescrever igual o IPv4. E para fechar aqui o no shut, e aí está habilitada a minha interface. Ali ele deu uma mensagem, mudou para app, mas como é um link ponto a ponto, eu tenho que ativar nesse roteador aqui agora. E aqui nesse roteador seria giga 0/1, então int giga 0/1, description R2, que é a minha rede 2, IPv6 enable, IPv6 address 2001 DB8 café 4 pontos e 21, seguindo a ideia lá da folha, /126. E no shut. E agora sim minha interface subiu porque ela foi ativada nos dois pontos. Então ó, aqui nesse endereço está com 21 e aqui com o endereço 22. É bom testar aqui também, então eu posso pegar ó, esse roteador que está com 21, eu vou pegar e disparar o ping lá para o 22. Então dentro do roteador ping IPv6 2001 DB8 café 4 pontos e 22. Ó. E ele deu sucesso, 100% aí, está habilitado o meu link. E aqui a mesma coisa. Se eu pegar desse roteador e for disparar aqui um ping para a rede que teria o endereço 100.2 e 100.3, ele não vai reconhecer porque esse roteador ele só tem a rede 20, que é o link ponto a ponto, e a 200, que é a rede interna dele. 200 não, acho que esse aqui é 300, vamos só conferir aqui. É a 300 ali, ó, que está na interface dele. E para fechar aí o link em anel, então essa rede, então eu vou pegar agora aqui a giga 2 e jogar na 1 daquele roteador. Vai ser a rede 3 e aí segue a mesma ideia, só muda o endereço. Então seria o 30 aqui, ó, a R3. Aí esse aqui seria o primeiro host na rede 30, então 30 mais 1, 31. E aqui o segundo, ó, 30 mais 2, 32. Então o mesmo procedimento, só muda aí o link e o endereço de rede. Então, ó, giga 2 na giga 1. E aqui nesse roteador, então, vou fazer um conft int giga 0/2. Description, vou pôr aqui R3, que seria a rede 3. PV6 enable. IPv6 address 2001 DB8 café. 4 pontos aqui, 32/126. No shut. End IWR. E aqui seria a giga 1, que vai receber o endereço 31. Então vou fazer aqui conft interface giga 0/1, description R3, IPv6 enable, IPv6 address 2001
DB8 café, 4.31, 126 e no shut. E aí subiu meu link ponto a ponto. Olha, eu acabei de configurar aqui o 31, então já vou disparar o ping lá no outro roteador, ó, que é o 32. 2001, DB8 café, 4.32, ó. E deu sucesso. Então funcionando, tudo ok aí. Então está ativado aí os meus links, tanto as redes locais quanto os links ponto a ponto. E agora sim, o nosso último passo então seria pegar e fazer as rotas, né? Então lembrando, ó, se eu, por exemplo, for analisar esse primeiro roteador aqui, o router 0, e eu fizer aqui ó, um show IPv6 route, então ele vai me mostrar ali 3 redes que pertencem a ele, que está justamente com esse C aqui, ó, de diretamente conectado, ó, que é a rede 10, que vai para um outro roteador, a rede 20, é o outro link de saída, e a rede 100, que pertence a ele. Ele não tem a rede 30, que ele poderia utilizar no anel, caso ocorra alguma falha do link, e ele também não tem a rede 200 e 300, que são as outras redes locais. Então eu teria que adicionar. Qual que é o problema? Se eu for fazer isso de forma estática, aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a rede 100 e eu quero chegar na rede 200, eu teria 2 rotas. Então eu poderia disparar por este roteador e eu ia informar esse next hop e uma segunda rota que é por esse aqui de baixo, que encaminharia lá para cima para chegar no destino. Então isso vai me dar trabalho, porque para cada rota eu tenho que criar, para cada rede eu tenho que criar 2 rotas. Então, se pensar aqui que eu tenho 3 para adicionar, teria que criar 6 rotas para esse roteador, mais 6 para essa e mais 6 para essa. E ainda pode acontecer dela romper e ele não detectar tão rápido, né? E aí, lembrando do EIGRP, ele já faz balanceamento de carga, ele vai detectar se o link vai falhar, ele vai corrigir a rota, então ele acaba sendo mais interessante, que é um protocolo dinâmico. É o que a gente vai configurar aqui hoje. E seguindo aqui no laboratório, então ó, o exercício 1 foi feito, que foi montado. O 2 aqui a gente configurou o IP estático, testar a conectividade. O 3 foi feito aí o /126 e também foi feito aí o ping. O 4 vem a configuração do EIGRP, que é muito semelhante ao IPv4, só tem alguns parâmetros a mais ali, ó. Então no roteador eu vou fazer IPv6 router EIGRP, e esse 1000 aqui é o AS, aquele sistema autônomo que o NIC-BR, por exemplo, entrega no Brasil para cada provedor. Aqui a gente vai utilizar o AS1000, então todo mundo vai ter que ter esse número 1000 aqui. O que entra de adicional, que cada roteador ele recebe aí no IPv6 com o IGRP esse ID, esse identificador, que é parecido, não é o endereço IPv4, mas a anotação é a mesma. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu poderia colocar de 0 a 255 em cada um desses octetos aqui. Eu padronizei aqui o seguinte, então se esse roteador aqui ele tem a rede 10 e 20, eu vou colocar 00, 10 e 20, que seria esse caso aqui de cima, o primeiro roteador, ó. Então qual que vai ser o ID dele? 00, 10 e 20, que ele tem a R1 e R2. Quem que vai ser o ID desse roteador aqui, ó? 00, rede 2 é 20 e rede 3, 30. Então esse aqui seria o 20 e 30. E esse roteador aqui de cima, 00, rede 1, que é o 10, e rede 3. Então ficaria 00, 10 e 30. 10 e 20, 20 e 30 e 10 e 30. Um padrão aqui que eu resolvi fazer. Mas se você quiser numerar sequencial também não tem problema, só não pode repetir. E aí eu vou fazer um no shut para subir o protocolo. Feito isso, na sequência eu vou ter que colocar eles nas interfaces. E aí eu só informo aqui ó, o sistema autônomo que eu tinha configurado aqui em cima. Então eu vou habilitar ele, colocar o ID e subir, fazer o no shut. Aí eu vou nas interfaces, ó, eu já fiz um range aqui que eu já entro em todas as gigas e faço com um comando só.
Então vamos fazer aqui na sequência. Ó. Então eu vou estar aqui no router 0, fazer conft ipv6 router. Aqui eu tenho que escrever completo, porque existe o comando ipv6 route, né, sem o R para fazer rota estática. EIGRP, ó, e 1000, que é o número do meu sistema autônomo. Aqui eu vou ter que colocar o comando router ID, EIGRP, router ID, ó, 0.0, 10.20 e no shutdown. E exit. Agora eu vou entrar nas interfaces, como eu já vou fazer em mais de uma, vou fazer aqui o range 0/0-2. Então ele vai fazer na 0, na 1 e na 2. E aqui só fazer o comando aqui, que seria o IPv6 EIGRP e o número do sistema autônomo. Então IPv6 EIGRP e 1000. Fazer um end WR aqui para salvar. E esse roteador ele já passa a emitir aí pacotes EIGRP. Então ele já começa a jogar nas interfaces dele. Claro, os outros não vão responder, porque é agora que eu vou começar a habilitar. Vou fazer aqui no router 1, lembrando que o router 1, pela aquela minha lógica do ID, então ele vai ter aqui em cima a rede 10, ó, que seria a R1, e a rede 30. Então vou fazer o 001030 nele. É só isso que vai mudar ali, o resto permanece o mesmo. Então conft IPv6 router EIGRP, ó, mesmo sistema autônomo, EIGRP router ID, ó, 0.0.10.30 no shut. E agora eu vou entrar nas interfaces. Então interface range giga 0/0 -2 IPv6 EIGRP 1000 e end aí WR para salvar. E agora aqui no último roteador, vamos fazer aqui conft IPv6 router 1000 EIGRP 1000, que tem outros protocolos, EIGRP router ID, esse seria o 2030, no shut, exit, interface range giga 0/0 até 2, IPv6 EIGRP 1000, no shut aqui nas interfaces e WR para salvar aí. Seguindo aqui então, aqui se eu fizer um show running, ele tem que me aparecer nas interfaces, que ele vai estar propagando o protocolo EIGRP. Então olha aqui no router 0, que é o primeiro roteador, ele habilitou aqui o EIGRP, mas não apareceu aqui nas interfaces giga 0/1 e 0/2. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar de volta
interface range giga 0/1-2 IPv6 EIGRP 1000, informando que vai rodar o IGRP ali. Deixa eu fazer aqui um exit. Vamos conferir aqui se foi para a configuração aqui do roteador. Então, ó, agora ele apareceu aqui na giga 0/1, na 2 não. Então eu vou fazer aqui, fazer em cada interface individual, caso ocorra aí no seu também. É bom fazer. EIGRP 1000 end. Vamos ver se foi habilitado agora em todos eles. Tem que aparecer ali nas 3 interfaces que ele está rodando o protocolo. Está na 1 e também na 2. Isso aqui no primeiro roteador. Eu vou fazer um WR para salvar. Vou fazer isso aqui no próximo roteador também. Então, ó, reparem aqui que eu já tinha feito aqui na 0, ele está ok, na 1 e na 2 não. Então eu vou fazer aqui individual, caso ocorra esse problema. Giga 0/1, IPv6 EIGRP 1000, exit. Aí eu vou apertar aqui seta para cima para facilitar. E novamente aqui, ó, IPv6 EIGRP 1000. E ó, reparem que ele deu essa mensagem, isso é bom, é sinal que ele já está reconhecendo o outro roteador. Então, caso não apareça essa mensagem no seu roteador, verifique se não está lá em cada uma das interfaces, se o protocolo está ativado ou não. Aqui, por algum motivo, ele não aceitou com o comando range, então eu tive que fazer individual. E a mesma coisa aqui no router 2, aqui, ó, o último roteador. Então eu fiz lá o show running, ó, só habilitou na primeira interface. Eu vou habilitar individual aqui nas duas, ó. Interface giga 0/1, IPv6 EIGRP 1000. Ó, já reconheceu um dos roteadores por esse link ponto a ponto, exit. E aqui eu vou fazer agora na 2, ó. Então, até IPv6 e IGRP 1000. Ó, também reconheceu o outro, perfeito. End IWR. Então tem que aparecer essa mensagem neighbor aqui, que seria o vizinho, que ele vai detectar o IGRP pelo vizinho. Reparem que ele vai utilizar aqui o FE80, que lá em IPv6 é o link local. Ele vai trabalhar com esse endereço local, ao invés de fazer um IPv6 lá com unicast, um endereço público, né, que começa com 2 ou com 3. Isso é interessante pela parte de segurança também, porque esse link ele só se propaga internamente. E agora sim, ó, se eu for verificar aqui, vai aparecer aí todas as redes disponíveis. Ó, aqui ele também apareceu essa mensagem, show IPv6 route. E ó, ele apareceu ali 3 redes com C, que seriam as redes que pertencem a ele, e 3 com D. Essa com D seria aqui, ó, da sigla do EIGRP, que está bem aqui em cima, ó. Então seria dessa sequência aqui, ó, o EIGRP. Ó. E além disso, isso vai depender da sua rede, como é que está sendo utilizada. Ó. A rede 30, por exemplo, ó, ele detectou 2 rotas possíveis. Pela giga 0/1 ou pela giga 0/2. Lembrando, a rede 30 é essa daqui, ó. E eu estou nesse roteador, então ele pode vir tanto aqui por cima quanto por baixo. Aqui, por que ele deu essas 2 opções? Porque nesse instante que eu fiz o comando, eles estão com a mesma métrica. Então ele está fazendo um balanceamento de carga. A partir do momento que eu começo a usar uma rede, ele vai começar a direcionar isso. Ó, começa a congestionar uma rede, ele vai trocar para outra, e ele vai fazendo isso de forma dinâmica. Aqui na rede 200 e 300, ó, ele só deu uma rota só, que seria a rota mais curta. Então, por exemplo, para ele chegar na rede 200, que é lá de cima, ele vai encaminhar por esse aqui que só passa por um roteador. Mas caso esse link caia, ele pode encaminhar aqui por baixo, ele vai refazer a rota para redirecionar o pacote.
E a mesma coisa aqui nos outros roteadores, ó, só vai mudar os endereços de rede. Ó. Show IPv6 route. Então ele vai me mostrar ali várias opções. Ó, nesse caso aqui a 20 está com 2 rotas. E a 100 que não pertence a ele está pela giga 2 e a 300 pela giga 1. E isso é dinâmico, então isso ele vai montando ali para nós. Para finalizar aí o laboratório, bom, ali na folha ele vai pedir para você fazer aqui um show IPv6 route lá naquele primeiro roteador, e aí você só tem que preencher aqui o endereço de rede das 3 interfaces diretamente conectadas e das EIGRP e a interface que ele está utilizando. Então, se vai ser a giga 1 ou a giga 2. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, a 2001 DB8 Café 200 seria pela giga 1. 2001 DB8 Café 300 pela giga 2. E esse caso aqui você pode colocar as duas lá na tabela, giga 1 e giga 2. Mas esse resultado vai variar, tá? Isso aí não é necessariamente, vai depender de como você utilizar a tua rede ali. Bom, fazer aqui o teste de conectividade, eu vou pegar aqui o PC0 e todo mundo tem que comunicar com todo mundo aí. Então, vou fazer ping 2001 DB8 Café 100 4 pontos e 3. Lembrando que ó, eu estou no 2, o 3 é esse computador aqui, a rede local. Então, ó, ele respondeu. O 1 é o gateway, também respondeu ali. Ó. E agora eu vou jogar lá para as outras redes. Ó. Então, eu vou jogar aqui para o 202. Ó, respondeu certinho. Quem que é o 202? É esse computador aqui do canto, ó, o PC2. Então, eu estou no PC0, joguei lá para o PC2. E eu vou jogar aqui para o PC5, ó, que daí seria o 303 aqui, ó. Então vamos fazer aqui. Que aí ele está atravessando toda a minha rede aqui, ó. 300, 4.3. Então também está atravessando toda a rede. Caso você queira saber qual que é a rota que ele vai estar sendo utilizada, você vai fazer o tracert 2001 e o endereço IP, né? DB8 Café 303, ó, vou fazer aqui, ó. Ele vai me fazer o caminho, ó. Então ele jogou para o 101, que é a interface, o gateway dele. Aí ele pegou o 21, que seria o link aqui de baixo, pelo esquemático. Vamos só colocar aqui. Ó, a rede 20 seria essa daqui, ó. Então ele pegou, disparou para cá, para o gateway. Veio por baixo e chegou aqui até o destino. Ó. Ele pegou essa rota mais curta, que seria essa de baixo aí. Então, pelo comando tracert. Deixa eu só salvar aqui. Mas se eu quiser, olha só que interessante, vamos dizer que esse link rompeu, ó, então eu vou apagar ele aqui, ó. E eu vou disparar de volta lá para o 303. Ó, reparem que ele mudou o link, ó. Então essa que é a principal vantagem. Falhou meu link, ó. Deixa eu maximizar aqui. Então, ó, antes ele mandou para o 100, 20, 300, chegou no destino. Passou só por um link ali no anel. Agora, como ele teve que desviar, ó, ele mandou lá por cima, para um roteador, pegou o link de baixo e chegou no destino. Ele teve que passar por um roteador a mais, porque ele fez essa rota. Antes ele estava fazendo aqui por baixo, ó, o link caiu, agora ele desviou aqui por cima. E isso o protocolo corrige para nós de forma automática. Então essa que é a grande vantagem aí do EIGRP. Vou fazer aqui um Ctrl+C, ó, Ctrl+Z, voltou o meu link. Claro que aí cai a confiabilidade do meu link. Então pode ser que ele retorne por baixo ou não. Ó, retornou por baixo. Está funcionando perfeitamente aí o meu protocolo. Então essa é a ideia do EIGRP com a versão 6. Só detalhe para isso dali, eu fui fazer o comando range. Por algum motivo ele não aceitou, eu tive que fazer individual em cada interface. Então só verifique se ocorrer ali no seu. Mas demais, o restante é só seguir as configurações. Nos vemos numa próxima e tchau.